Bom dia a todos. Vamos ficar em pé e abrir nossas Bíblias para 1 Reis 18, 20 e 21. Eu fui o primeiro a não abrir lá no local. 18 já achei. 18, 20 e 21. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Podem assentar. Eu vou trazer uma mensagem agora sobre uma firme decisão. Por que este tema? Por que optei por isto, irmãos? Porque a razão única e exclusiva é que nós estamos vivendo em dias de indecisão. Tá? E para os crentes não pode haver indecisão. Tá? Não pode. Sim, sim, não, não. Na Bíblia é assim. Não tem lugar para... Não tem margem de dúvida na Bíblia. É um livro... Deus é um Deus definido. Tá? E nós precisamos ser definidos. Eu já vi muitos sucumbirem na fé por falta de decisão. Tá? Escutem, e aqui não tem esse negócio: pastor, eu sou uma mulher sozinha como... Não, nós temos Jesus. O mesmo Deus dos homens é o Deus das mulheres crentes fiéis. Então, numa época dessa, é a mesma coisa que aconteceu nos dias de Elias aqui. Deixa eu dar o contexto para os irmãos. Aí, dando o contexto histórico aqui, vocês estão com suas Bíblias abertas, né? Dando esse contexto, os irmãos vão estar inteirados do que aconteceu. Nos dias de Israel, no Velho Testamento, os irmãos lembram? Havia uma só nação, o povo de Israel, uma nação só. É igual o Brasil. O Brasil é uma nação, tá? Mas vamos supor que o Brasil se divida. O sul do Brasil é um país. O norte do Brasil é outro país. Então ficaram duas nações. Foi isso que aconteceu com Israel. Tá? Quando o reino chegou, Davi foi o primeiro rei na conta de reinado mesmo. O primeiro foi Saul, mas da tribo de Judá foi Davi. Depois veio Salomão, e depois de Salomão veio o filho de Salomão, chamado Roboão. Com Roboão, a nação dividiu. Duas tribos ficaram no sul, Judá e Benjamim. O irmão mais velho, ou o primogênito, e o mais novo. Tá? Formaram uma nação, chamada a Nação do Sul. E a capital era Jerusalém. Aí ficou depois a Nação do Norte. Então, se os irmãos olharam no mapa bíblico, vocês tiverem um mapa bíblico, vocês vão olhar essa divisão lá. Algumas Bíblias têm esses mapas, né? O reino do sul e o reino do norte. O reino do norte, irmãos, o seguinte, durou mais ou menos uns 300 anos aquele reino. O primeiro rei, quem realmente deu o pontapé inicial para esse reino do norte, com 10 tribos, foi Jeroboão, aquele homem perverso, que fez do reino do norte outro reino, e a capital era Samaria. Está vendo? Dividiu Israel. Só que, o que aconteceu? É que Jeroboão, para segurar o reino do norte, ele colocou 2 ídolos, um no extremo norte e outro no extremo sul. Em Dan, que era lá em cima, e cá embaixo,
logo perto de Jerusalém, colocou outro ídolo. Era um bezerro de ouro lá em cima, outro bezerro de ouro aqui. Por que ele fez? Ele fez de forma maliciosa, ele fez com esperteza, para o povo não descer para Jerusalém. Em Jerusalém estava o templo construído por Salomão, estavam os profetas, estavam os sacerdotes, toda a adoração a Deus estava no reino do sul e não do norte. Então os irmãos já podem notar, boa parte da história de Israel é contada do povo do norte. Alguns livros proféticos, irmãos, tratam do reino do norte, certo? O livro, por exemplo, de Oséias, é o reino do norte. Sabe o que como Deus comunica com aquele povo? Era o povo dele, irmãos. Deus trata o povo do norte como uma esposa que traiu o marido. Deus fora traído pelo povo. Por quê? Estava adorando ídolos. E na Bíblia, a adoração a ídolos é uma traição a Deus. Então, quem lê o livro de Oséias já pode perceber, tá? A mulher adúltera. Que coisa, né? Então, queridos irmãos, foi nesse clima que Deus mandou vários profetas para o reino do norte. Os irmãos podem perceber que quando uma nação está carregada de maldade, o que mais precisa? Precisa de pastores? Não. De mais igrejas? Não. Precisa de profetas, de homens de Deus que preguem a verdade. O Brasil precisa de profeta. Foi para o reino do norte que Deus enviou grandes profetas. Um deles foi Elias, mencionado aqui, está vendo aí? Elias. O outro foi Eliseu, que sucedeu Elias. Micaías também, e outros que a Bíblia não cita o nome, do reino do norte. Foi no tempo de Elias que tinha aquele rei perverso, chamado Acabe. Por favor, não é o verbo acabar não, viu gente? Por favor, é o nome dele, o nome hebraico é assim. Tá? E Acabe foi um rei tão perverso, ele casou com uma mulher chamada Jezabel. Ela foi extremamente perversa, aquela mulher. Extremamente. Tá? Ela matava os profetas. Mandava matar. Então o que Acabe fez? Ele encheu o reino dele de profetas de Baal. Baal era o ídolo que eles adoravam naquele tempo. Era o ídolo. O culto a Baal cresceu poderosamente no reino do norte. Tá? Então, o que aconteceu ali? Vários e vários. Vamos supor que o nosso presidente quer ter sucesso. Então ele enche de religião, diz, pede oração daquele ali, o que eu vou fazer? Pede conselhos, não de Deus, pede dos homens. Então aparecem aqueles homens querendo dinheiro, né? Querendo cortejar o presidente para que ele dê recurso para ele sempre falar coisas que agradam. É assim o povo hoje, né? Eles estão prontos a pagar para o povo falar coisa boa. Não é isso? Estão prontos a pagar. Dá um dinheiro mesmo. Você vai falar que a minha vida vai ser bem sucedida? Então, toma aí dinheiro. Você vai falar que eu vou ter uma casa, que eu vou ser bem sucedido nos meus negócios? Toma dinheiro. A Bíblia não fala isso, irmãos. A Bíblia não é para isso. O Deus da Bíblia não é para isso. Foi assim que Acabe fez. Ele tinha mais de 800 profetas, chamados profetas de Baal. Aqueles homens cercavam, tinha os privilégios dentro do reinado ali. Tinha tudo, dinheiro, comida, do bom e do melhor. Só bastava chegar e falar, pode ir rei, pode ir na guerra, Deus está contigo. Nunca falava a verdade. Não é assim hoje? Vocês mesmos testemunham disso. Então o que aconteceu aqui, irmãos? Deus levantou esses profetas e Elias foi talvez o mais poderoso profeta. Deus enviou para lá para desafiar Acabe. Desafiar. Ele falou, vamos fazer o seguinte, naqueles dias
Tinha 3 anos e meio já que não tinha chovido. Imagina aí Ribeirão Preto ficar 3 anos e meio sem chover. A seca vem, a fome vem. Foi Elias que entrou 3 anos e meio antes lá no palácio, chegou na face do rei e falou: por minha ordem não vai chover até que eu ordene novamente. Olha um homem de fé. E 3 anos e meio sem chover. E agora, para trazer a chuva, ele chama o rei, chama os seus profetas, pode chamar, vem aqui, eu vou fazer um altar. Fez aquele altar bonito, tá? Mandou abrir regos em volta do altar, encheu de água. Falou: agora vamos, chama os seus profetas, eles vão suplicar a Baal para mandar fogo sobre o altar. Eu vou suplicar o meu Deus. E o desafio foi esse. Então o que ele diz aqui no versículo 21? Voltem os seus olhos lá. Então Elias se chegou a todo o povo e disse para o povo: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, quer dizer, se o meu Deus é Deus, então siga meu Deus. Mas se é Baal, siga Baal. Nota a questão de decisão, irmãos. Vocês creem que Baal é Deus? Então siga. Mas se é Deus verdadeiro, grande Deus de Israel, então siga. Foi aí, irmãos, que ele deixou primeiro os profetas. Clame ao seu Baal. Diz que vocês podem ler depois lá em sua casa, eu não vou passar todo o texto aqui. Aqueles profetas gritavam, se cortavam, saía sangue deles, pedindo a Baal para descer fogo. Elias simplesmente sentava e falava: pede mais, zombando deles. Nada, porque não existe isso, não existe outro Deus. Foi então que Elias falou: agora chame todo mundo. Elias orou, suplicou, e Deus enviou o fogo do céu sobre o altar, lambeu a água que estava ali nos regos, em volta, tudo, para mostrar que Deus, o Deus de Israel, que o povo tinha abandonado, era o verdadeiro Deus. Eu trago isso aqui para os irmãos, para mostrar para vocês o que é o culto a Baal, e que está acontecendo hoje, o culto ecumênico. Então vamos lá. A primeira lição aqui é a seguinte: os líderes malignos lá em Israel, no Reino do Norte, estou tentando chamar a atenção de vocês, tá? Eles cultuavam, eles toleravam o culto a Baal, toleravam o culto, o culto ao Deus verdadeiro. Eles toleravam. É igual aqui no Brasil. Eles podem tolerar a igreja aberta aqui, tá? Mas vai chegar um tempo que eles não vão tolerar mais. Vão fechar, tá? Vão matar os crentes. Vão perseguir vocês. Vocês que têm Bíblia aí, vocês que têm Bíblia em casa, que tem igreja aberta e vocês não vão, eles vão perseguir vocês. Vocês vão ter que tomar uma decisão: é Deus ou Baal? Olha, eles suportavam desde que não perturbasse a adoração a Baal. Vocês podem fazer o que vocês querem, mas não nos perturbem. Deixe os profetas de Baal sossegados. Outro detalhe, em segundo lugar aqui: nunca poderia haver culto a Deus. Por quê? Por que o Reino do Norte não podia cultuar a Deus? Por quê? Eu quero que vocês pensem, não falem, mas vocês vão entender a coisa. O reino, o culto a Deus estava no sul, não no norte. No sul tinha o templo, lembra? No sul tinha os sacerdotes, no sul tinha a lei de Deus. Está vendo? Para cultuar a Deus, o Reino do Norte tinha que descer para o sul. Está vendo aqui? Então tem que tomar uma decisão. Outro detalhe: o reinado que Deus havia prometido, os reis que Deus havia prometido eram reis de Judá, da tribo da família de Davi, e não de Jeroboão. Está vendo aqui, queridos irmãos?
Então, em terceiro lugar aqui, veja, o culto apreciado no Reino do Norte, eu estou lembrando do Norte aqui, só para vocês terem uma ideia mental aqui, como era naquele tempo. Era o culto ecumênico. Agora você vai falar, pastor, que palavra é esta? Eu estou usando uma palavra que é desconhecida. É conhecida entre os pastores. Talvez na minha igreja seja conhecida. Aqui. Ecumenismo é quando todas as igrejas, todas as seitas se unem e formam uma só mente. Está acontecendo aqui no Brasil. Naquele tempo foi assim também. O culto a Baal trouxe vários cultos. Culto a Deus Dagon, o culto ao Moloque, o culto aos bezerros de ouro, tudo formava uma ideia só. Está aqui no Brasil também. Você é espírita, você adora ídolos ali, então vamos unir com o povo chamado crente também. Isso é chamado ecumenismo, todos debaixo de uma só casa, de um só teto, e isso é perigosíssimo, tá, queridos irmãos? Por quê? O culto ecumênico não se mistura com o verdadeiro, tá? Se você pegar um bezerrinho ou uma ovelha e tentar juntar com o leão, o que vai acontecer? Vai haver paz entre os dois? De maneira nenhuma. Coitado do bezerro ou da ovelha. Não pode haver mistura entre a mentira e a verdade. Tem jeito. Então, queridos, ao culto ecumênico é adoração encoberta a ídolos. Eles podem falar de Jesus, eles podem falar de Espírito Santo, eles podem orar, podem levantar as mãos. Isso não tem nada a ver. Não é culto a Deus. Culto verdadeiro a Deus é voltada a este livro aqui, a verdadeira palavra de Deus. Tá? Vamos lá, outro detalhe. Também, onde há o culto ecumênico, proliferam-se, quer dizer, aumenta o número de falsos profetas. O que é que mais tem hoje? Elementos gananciosos, malandros, perversos, avarentos, querendo dinheiro, e chamando de pastores, missionários, pregadores de Deus. Não tem nada a ver. Deus não dá a sua palavra a homens de mau caráter. Homens avarentos, gananciosos, não foram chamados por Deus. Eles querem a mentira porque satisfaz as pessoas. Outro detalhe, não há mistura com os verdadeiros servos de Deus. Acabe nunca chamava Elias, porque sabia que Elias ia falar a verdade. Ele nunca chamava um profeta como Micaías, porque ele tinha raiva de Micaías. Micaías, quando chegava, falava a verdade. Ele tinha raiva. Está vendo, queridos irmãos, o que acontece? Veja então, o culto ecumênico a Baal. Sintomas do baalismo hoje. Baal era um ídolo naquele tempo, e hoje ele se levantou, tá? Manifesta-se hoje da mesma forma que houve naqueles dias. É uma manifestação do engano religioso dos últimos dias. Nós estamos vivendo, irmãos, aquela época em que aqueles antigos cultos de 2.000, 3.000, 4.000 anos atrás estão ressurgindo, estão aparecendo, né? Aqueles cultos diabólicos estão surgindo hoje. E é perigoso isso. Cuidado, cuidado, crentes. Voltem para a Bíblia. Voltem para a palavra. Voltem para a verdade. Voltem. Não fiquem cocheando entre dois pensamentos. Não fiquem. Será? 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 Você sabe o que é cochear, né? É uma perna boa e outra perna manca, né? Você precisa de uma muleta para andar. Veja, nunca houve como agora
tantos mensageiros que visam ganhar recursos materiais. Eu encontrei um pastor, dizem que ele faleceu. Ele foi amigo meu. Ele estava falando do filho dele, que é pastor. O filho dele hoje é milionário na arte de pastorear. Agora vocês imaginam um pastor milionário? Onde está isso? Então tem muamba por detrás disso. Tem manobra para enganar o povo. Está vendo? Nós, os servos de Deus, os pastores, nós ganhamos daquilo que a igreja nos fornece, com justiça, tá? Para vivermos a vida aqui. Tá bom? Então vamos lá. O culto ecumênico é o culto que não traz compromisso. Veja bem, a pessoa vai na igreja quando quer. O culto a Baal é assim, não tem compromisso. A pessoa não tem compromisso com Deus, porque ele segue o culto a Baal. Eu vou na igreja quando quiser, eu leio a Bíblia quando quiser. O dia do Senhor não é o dia que é o dia meu, não é de Deus. Ao invés de ir para a igreja, eu vou para o clube, né? Ao invés de guiar meus filhos para a casa de Deus, eu vou guiar para outro lugar. Isso é ausência de compromisso. Isso significa que você está cultuando a Baal. Tem algum ídolo na sua vida que você ama mais, tá? Você não está pronto a pagar o preço, o sacrifício de seguir a Cristo. Não é brincadeira. Custa seguir a Cristo. Outro detalhe. Há também o engano de levar a pensar que Deus é Baal. Está vendo como a carne engana? Eu tento fazer do Deus que eu penso ser Deus um Baal. Ou eu pego o meu ídolo e faço dele o meu Deus. Eu me lembro, alguém falou isso. O meu Deus é diferente. O meu Deus é do jeito que eu quero. Espere aqui. Você cria um Deus na mente e diz: esse é o meu Deus. Não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é glorioso. E ao pensar nele eu devo tremer e temer. Por quê? Eu não posso brincar com ele. Ele é glorioso. Ele não precisa de mim. Ele é o Deus que salva se ele quiser salvar. Se ele não quiser salvar ninguém, ele não vai salvar. Ele é soberano. As decisões são dele. E eu brincar com o Deus da Bíblia? Que coisa terrível, irmãos. Mas hoje está assim. Não tem compromisso. Toma uma decisão. Foi isso que Elias falou com o povo. Toma uma decisão já. Vocês não querem nada com o Deus da Bíblia? Então siga o seu ídolo. Vocês querem o Deus da Bíblia? Então sigam o Deus da Bíblia. Também há hoje uma satisfação aos desejos da carne. A carne quer ser alimentada, a carne quer conforto, a carne não quer que mexa com o ego da carne. E a Bíblia mexe com o nosso egoísmo, irmãos. A Bíblia mexe com nosso conforto carnal. A Bíblia nos traz a humilhação, quebrantamento perante Deus. A Bíblia é assim. Não vá à procura de alguém que vai satisfazer seu ego só para encher a igreja dele, porque você vai entrar mal nisso. Há também uma prontidão em agradar os homens hoje. Há demais em nossos dias. Um desejo de agradar os homens, um desejo de procurar pastores que falam aquilo que eles gostam de ouvir. Até chama alguns pastores de mito. Isso é terrível, isso é idolatria. Nós, os pastores, somos nada. Nós somos completamente descartáveis, iguais a esse copo de água que a gente usa, depois aperta e joga fora. Nós somos assim. Se Deus não me quiser mais do ministério, Ele tira. Ele é Deus. Ele faz o que Ele quer.
Então, queridos, cadê os seguidores do Senhor? Tem muitos seguidores de Baal. Tem muitos adoradores de ídolos hoje. Tem muitos que estão debaixo do teto ecumênico. Cadê? Há também uma recusa obstinada em ouvir a palavra de Deus. A Bíblia hoje é um livro em que eu quero ouvir o que é bom para mim. Eu tenho ido em vários lugares aí, a Bíblia está aberta. No hospital, em todo lugar. Só no Salmo 91. Com coisa que aquilo vai trazer livramento, expulsar maus olhados. Não tem nada a ver. A Bíblia não é para isso. Não é um livro mágico. É a carta de Deus. É a mensagem de Deus. Então eu não posso escolher aqui. Ah, eu gosto disso, não gosto daquilo. Igual comida, né? Igual criança. Criança diz, ah, mãe, eu não gosto disso aqui, eu gosto disso aqui. A Bíblia não. A Bíblia é todo o conselho de Deus. Glorioso Deus. Tá? O Salmo 23, Salmo 91, Salmo 109. O 109, por exemplo, é um salmo terrível, que mostra o horror de eu recusar a Cristo. Está vendo? Por que eu escolho o que é bom? Eu acho que esse aqui é mel, o outro é fel. Não. Toda a palavra de Deus é pura. Deus de amor, Deus de juízo. Está vendo aqui? Então vamos lá, queridos irmãos. Terminando essa primeira parte aqui, o que está acontecendo hoje? Não somente com homens e mulheres, jovens, todos. Há uma tremenda indecisão. Quando nós acostumamos, irmãos, a recusar a Bíblia, o coração fica indeciso. Nós simplesmente fraquejamos na nossa vontade. Hoje eu falo, vou me consagrar. À noite acabou a consagração, está vendo? Porque há uma indecisão, foi assim com o povo de Israel do norte. Chegou um ponto que o povo estava tão acostumado com Baal, deixa para lá, nós podemos ficar sem o culto a Deus do sul, nós podemos ficar sem um sacerdote, está tudo bom para nós, ninguém está nos perturbando, a nossa paz é colocada, enquanto os servos de Deus eram mortos, assassinados por Jezabel. Está vendo? Que coisa. Será que está acostumando assim hoje? Vamos lá. Vamos para tomar uma decisão agora. Voltemos agora os olhos para o versículo 21. Veja. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Eu falei para os irmãos o que é cochear. Já viu um coxo? Um paralítico? Ele tem um problema numa perna, a outra, uma é boa, a outra não funciona direito. Tem pessoas assim, no meio evangélico. Uma perna funciona bem para Cristo, mas a outra está manca. Ele fica cocheando entre dois pensamentos. Não sabe o que quer. Ele não anda. Ele vive como coxo. Veja bem, o que é o problema de um coxo? Ele precisa de ajuda. Se você não está funcionando os pés, ambos, para seguir a Cristo, você está precisando de ajuda. Você está precisando de muleta. E quem vai ser a muleta? Deus não faz isso. Quando Ele ergue o homem, na verdade, Ele dá poder para andar, pés firmes para andar e seguir. Então, há uma paralisação por causa da indecisão. Você fica de longe. Olha o que está acontecendo. Olha os adoradores de Baal. Olha os falsos mestres. Olha o que estão fazendo. Eles estão na televisão. Eles estão por todo lado. Eles estão chamando atenção para eles. Tá? Eles chamando o povo, vem para cá, eu tenho coisa para mostrar. Olha as mulheres pregando também. Olha o que está acontecendo, irmãos.
E o povo indeciso fica olhando de longe. Será que é verdade? Será? Será que aquilo que eu vi na igreja é verdade? Eu estou indeciso. Então fica cocheando entre dois pensamentos. Já imaginou? Veja bem, o que ocorre é a consequência, é a ausência de uma fé firme. Nós estamos precisando de homens de fé, homens que creem em Deus, creem no Deus da Bíblia, não abre mão, mulheres também, mulheres de oração, mulheres firmes, homens fiéis, que sigam a Cristo, não sigam o pastor Davi Sena não, sigam a Jesus Cristo, de todo o coração, mesmo que tenha que pagar um preço alto, eles seguem a Jesus. A palavra de Deus, eu não preciso de muleta para andar, eu tenho a Bíblia. Agora, qual é a vantagem do baalismo, o ecumenismo, que eu quero colocar aqui? A vantagem é a seguinte, as vantagens, Satanás se aproveita da indecisão. Quando você é indeciso, você ofende a Deus. O Deus da Bíblia diz que ele não tem prazer naquele que recua e volta atrás. Ele não tem prazer. Ele tem prazer naquele que olha firme para ele e avança. A fé que começa bem e volta atrás, Deus não tem prazer. Sabe quem tem prazer? Satanás. Ele tem prazer. Se você está fraco, ele vem. Ele dá um abate em você. Eu já lidei com várias pessoas assim, indecisas. Então fica cocheando entre dois pensamentos. Outro detalhe é que a carne, a natureza carnal, quando eu falo carne é isso aqui, natureza carnal, é cortejada e o mundo chega para entreter-te. Você não tem compromisso? Não está seguindo o Senhor? Então chega o momento, e você está na igreja, você não vai. De você ler a Bíblia, você não vai. De você aprender de Deus, os conselhos de Deus, você não vai. Você procura um caminho mais fácil. Você fala, vou ficar em casa mesmo. Tá? Tem alguns que falam, vou fazer o culto em casa mesmo. Onde está isso na Bíblia? Está vendo? Está na hora de tomar uma decisão firme, por amor a Cristo, na hora de guiar a família, no temor de Deus, na hora de conduzir a vida como exemplo. Mulheres aqui, os jovens e adolescentes hoje, estão precisando de modelos, de mulheres fiéis, que possam aconselhar nos caminhos do Senhor. Os adolescentes e jovens estão precisando disso hoje. Cadê os homens fiéis? São exemplos para suas mulheres, exemplos de homens de caráter cristão. Cadê? Nós estamos sofrendo hoje por falta de homens crentes, sinceros. A decisão firme por Baal. Se é Baal, siga, pode ir. Esqueça da igreja, esqueça da verdade, esqueça da Bíblia, siga, pode ir. Não vai afetar Deus. Deus não vai ficar menos Deus porque você não está seguindo. O problema é seu. Então, o que é que tem que fazer? Use a investigação, use a razão, faça essa investigação. Baal é Deus? Baal é. O culto que estão oferecendo ao diabo hoje é culto a Deus? Não é. Examine a Bíblia, veja se é ou não é. Veja, irmãos, o ecumenismo com suas propostas não permite que vocês pensem. Hoje no mundo, não é só aqui no Brasil, todo culto que há, até nas igrejas batistas, eles estão fazendo tudo para a pessoa não pensar.
Eles colocaram bateria dentro da igreja, colocaram música à vontade com fervor tremendo para a pessoa não pensar. E a Bíblia manda a gente pensar. Use a razão, não use as emoções. Pense, pare. Eu quero perguntar: pode o mundo, com seus recursos, guiar a sua vida? Pode. O mundo vai guiar? O mundo vai guiar você para o céu? Não. Você não pode servir a dois senhores. Não tem jeito de dar a mão para Jesus Cristo e outra mão para o mundo. Não tem jeito. Jesus não pode ter lugar entre suas preferências. Ou é ele ou não é nada. Agora, suas conclusões baseiam em quê? Milhares já decidiram. Milhares. Seguiram firmes, seguem firmes a Baal. Deixa aí. Multidão, alegrias, promessas mundanas, paz, conforto, carne, sexo, dinheiro, fama, glória, honras e prazeres deste mundo. O mundo está aí prometendo, chega na sua casa e promete tudo isso. Mas Elias, o profeta, estava sozinho. Enquanto Jezabel estava prometendo tudo para os profetas dela. Pode ficar aqui, eu vou guardar vocês. Elias estava sozinho, desamparado. Ninguém olhava para ele, mas ele fazia a função dele. Então, queridos, qual a decisão? A decisão firme pelo Senhor. Se o Senhor é Deus, o que é que a Bíblia diz? Seguiu. Por quê? O grande Deus não aceita outra atitude. É igual um homem que tem sua esposa. Fala: casei com você para você ser só minha. Eu não aceito outro homem na sua vida. Deus é assim. Eu sou teu Deus, eu vou cuidar de ti. É como se ele estivesse falando com uma esposa. É o livro de Oséias, assim. Eu sou teu Deus, eu vou cuidar. Eu fiz uma aliança contigo. Está vendo? O grande Deus, o Deus da Bíblia, ele não aceita outra atitude. Não tente mudar Deus. Você não vai fazer. Você vai ter problema. Não force o Senhor. Ou é o comando dele, o reino dele, o senhorio dele, ou não tem jeito. Outro detalhe, ele já provou por seus atos que ele é Deus. Deus amou a mim, me amou. Mandou o filho dele ao mundo para me salvar. Me guardou até agora. Eu estou com 68 anos. Ele nunca falhou comigo. Eu falhei. Eu vivi uma vida perversa no pecado. Mas ele teve misericórdia de mim e me puxou para ele. Está vendo, queridos? Esse é Deus da Bíblia. Quem guiou você na verdade? Foi o mundo? Quem lhe abriu os olhos? Foi o mundo? Ou foi o Senhor? Quem abriu os olhos para a palavra? Quem lhe guardou com vida até agora, para que você não caísse no abismo depois da morte? Foi Deus ou foi o mundo? Quem lhe sustentou, deu poder, deu força, saúde, inteligência? Foi o mundo, foi você ou foi Deus? Os atos dele estão a prova clara que ele é maravilhoso. Também o caminho dele é contrário ao caminho de Baal. Deus não aceita mentira. Ele é o Deus da verdade. A Bíblia é a verdade, é o Deus da justiça, o Deus de santidade, o Deus de pureza, o Deus de retidão, o Deus que prometeu que vai punir este mundo, o Deus que vai levar o povo dele para o céu. Ele não mudou. Os anos passam e eu fico fraco. Eu já com 68 anos, já não tenho aquele vigor que eu tinha quando tinha 30 anos. Não. O Deus da Bíblia
milhares de anos, Ele é o mesmo Deus, forte e poderoso. Ele diz em Isaías que Ele carrega os dele como quando você fica velho, o Senhor está carregando você nos braços dele. Também, irmãos, a inteligência e o bom senso vão investigar. Basta ter um pouco de sabedoria, bom senso bíblico, você vai investigar. Investigue, se não é verdade. Seja cauteloso, examine tudo. Quando você vai fazer uma compra de um tecido, por exemplo, você examina, esse aqui é bom, esse aqui não é, eu vou levar esse aqui, né? Quando você vai comprar um carro, por exemplo, você investiga o carro, tá? O gasto dele, como ele é em termos de economia, de mecânica e tudo. Você quer algo que você vai saber que é bom para você. A Bíblia manda julgar tudo, julga tudo. Tá? Nós fazemos isso, irmãos. O mundo de hoje não quer julgamento, não, quer tudo assim, ó, tá? Tudo descartável. Na Bíblia não tem descartável, não tem nada feito de plástico. E o seguir a Ele, estou terminando já, o seguir a Ele custa abandonar as propostas do mundo. Quem quer seguir a Cristo, é Ele que chama. Você não chama Ele, é Ele que chama. Qualquer pecador que queira Cristo, se está querendo, eu quero ir para o céu, eu quero ter o perdão dos meus pecados, eu quero andar com Ele, é Ele que está chamando. Se você tem desejo profundo de seguir a Cristo, de ser purificado dos seus pecados, de ter uma vida nova, diferente, é Ele quem está chamando você. Se essas coisas estão acontecendo na sua vida, é obra dEle, é atividade dEle na sua alma. Maravilhoso isso. Ser chamado pelo Deus verdadeiro para seguir, ir para o céu, que coisa maravilhosa, encantadora. Mas Ele faz isso pela palavra dEle. E você que é crente, eu sei, queridos irmãos, não é fácil ser pastor nos dias como hoje. Não é. Não é fácil. Se você quiser pastorear um rebanho de Deus, conforme a Bíblia, o preço é alto. Porque cada um quer fazer o que quer. Mas escutem, chegou o momento certo. Ou é Jesus Cristo que eu sigo. Eu não sigo filho, nem marido, nem mulher. Eu vou obedecer Jesus, porque quando eu obedeço a Ele, facilmente eu construo minha vida dentro do meu lar. As mulheres são mais mulheres seguindo a Cristo, fiéis, submissas. Está vendo? Elas não fazem o que querem, elas fazem o que o Senhor quer. Os homens são mais homens quando seguem a Cristo, porque Cristo veio fazer dos homens verdadeiros homens. O pecado não, o pecado desgraçou a vida de todos. Até de crianças, meninos e meninas. Jesus transforma. Coisa maravilhosa. Cidadãos dos céus quando Cristo salva. Então siga Cristo. É difícil? É, porque o mundo não gosta. No momento em que você está seguindo a Cristo, você não vai satisfazer os parentes, amigos, filhos, não vai mesmo. Mas você está seguindo a Ele. E quando nós somos fortes, irmãos, fiéis, passa o tempo e nós mostramos ser úteis. Nós temos lá em casa, até minha esposa trouxe uma panela grande para fazer comida hoje, que lá quantos anos tem, mas é feito de coisa forte que aguenta fogo. Os crentes de hoje são feitos de plástico, não aguenta fogo. Não, nós temos que ser fortes na nossa fé para agradar o Senhor. E por fim, para terminar, Ele é o único Deus, não tem mais outro. Salvador, Senhor glorioso, Ele ama o povo dEle, Ele ama os seus discípulos,
Ele guia o seu povo, Ele sustenta, Ele que abre a porta de emprego, Ele que aumenta aquilo que você precisa, Ele que nos livra nas provações, nos livra do mal. É o Senhor Deus que faz isso. Vamos ficar em pé?